Fala tropa, tudo tranquilo? Flusão na semi do Mundial, não é novidade pra ninguém, Flusão vai enfrentar o Chelsea. E rapaziada, cara, realmente agora o Fluminense é o último brasileiro representando aí o futebol brasileiro. E cara, é loucura que a gente chegando agora contra o Chelsea, só tem mais 3 times além do Fluminense. Ali virou praticamente uma Champions League agora, né? Só tem time europeu. Mano, e assim, eu tava até pensando, depois de acabar o Mundial, como é que vai ser? O Fluminense disputa a Sul-Americana, Copa do Brasil, aí volta pra disputar Champions? Como é que vai ficar essa parada? Enfim, rapaziada. Cara, o Fluminense realmente agora representa o futebol brasileiro pro mundo, né? Isso aqui é uma parada de maluco. O Fluminense que todo mundo tava tirando pra nada, né? O time com menor investimento, o time de velho, não sei o quê. E o Fluminense foi o que chegou mais longe e tá agora na semifinal, representando o Brasil aí e mostrando pros gringos também que o futebol brasileiro não é tão ruim quanto eles achavam e mostrando aí o seu valor. Cara, isso aqui é uma loucura, tá? O Fluminense realmente agora chegou numa fase que, assim, só de ter chego até a semifinal já é absurdo para reconhecimento e para questão de dinheiro, a questão financeira do clube também, melhora muito por conta só de ter chegado à semifinal. Mas é claro que eu imagino que você tricolor que esteja me assistindo também queira ser campeão. Não é nada impossível, apesar de ser difícil. Mas, enfim, agora é jogo a jogo e agora a gente tem uma semifinal pela frente contra o Chelsea. Chelsea que é um time dificílimo. Como eu já falei em alguns outros vídeos aqui, não tem nenhum confronto fácil até aqui, tá? Só que agora eu tenho que deixar uma coisa clara aqui pra vocês, que talvez vocês ainda não tenham se ligado. Só tem 2 jogos, rapaziada. São 2 jogos pra gente conseguir levantar essa taça. É um contra o Chelsea e contra o adversário que vier na final. O Fluminense tem apenas 2 jogos, 180 minutos fora acréscimo, né, tudo mais, pra conseguir tentar ser campeão dessa parada. Mano, dá um nervosismo absurdo, mas seguinte, vamos falar um pouquinho agora sobre esse jogo do Chelsea, tá? Porque nosso próximo jogo tem algumas coisas que vão mudar nesse jogo, alguns pequenos problemas nessa partida aí, vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal pra dar aquela força, aquela moral e vamos que vamos. Rapaziada, é o seguinte, Fluminense vai pra semifinal contra o Chelsea com desfalques. E eu acho que um dos desfalques, ele tem uma resolução mais fácil e o outro desfalque é uma resolução um pouquinho mais complicada. Vamos ver a critério do Renato Gaúcho o que ele vai fazer para resolver os 2 problemas. Então vamos lá. Os dois desfalques que a gente tem, na verdade são 3, eu não tenho certeza do terceiro, mas vou falar um de cada vez. O primeiro desfalque que nós temos é o do Martinelli. Martinelli tomou cartão amarelo, tá suspenso, então não joga a semifinal. Só que esse é o desfalque que eu acho mais fácil de resolver. Não é que a falta do Martinelli, se jogar sem o Martinelli não vai fazer falta. Vai fazer falta porque o Martinelli vem jogando muito nesse Mundial de Clubes, então realmente vai fazer falta não ter o Martinelli ali. Só que o jogador que vem entrando no lugar ali do Martinelli, no meio campo também, tem sido o Hércules. E o Hércules vem entrando e jogando muito bem. Inclusive marcou gol nos 2 últimos jogos, né? Então, ali é uma solução fácil pro Renato. Provavelmente ele virá com o Hércules. Não é certeza, mas provavelmente ele vai vir com o Hércules. Então, problema do meio de campo praticamente resolvido. Agora, o outro problema é... Os outros 2 desfalques são Freitas e Samuel Xavier, que não tenho certeza se joga o próximo jogo. Samuel Xavier... Provavelmente entra o Guga no lugar dele, porque não tem outro para substituir. Agora o Freitas. O problema real aqui é o Freitas. Por que o Freitas? Cara, eu já falei algumas vezes aqui que o Freitas é um jogador que me dá medo. Eu tenho medo do Freitas fazer uma besteira, entregar o jogo a qualquer momento. Mas nesse Mundial ele vem jogando muito bem. E as falhas que ele tem tido ali, nada que comprometeu a partida, sabe? Nada que ele entregou um gol, nada do tipo. E o Freitas, ele ajuda muito agora, que o Renato mudou o esquema do jogo, naquela saída. Já que o Fluminense agora tá com 3 zagueiros e o Freitas é um zagueiro canhoto que ajuda naquela saída pelo lado esquerdo, né? E agora o Freitas suspenso, tomou cartão amarelo, também não joga a semifinal. Agora vem um problema. Que outro zagueiro nós temos pra jogar ali? Que o nosso reserva é o Manuel. Vocês confiam no Manuel na zaga no lugar do Freitas? Eu sinceramente não confio. Sendo assim, muito sincero com vocês, eu não confio no Manuel ali. Realmente, eu acho que é perigoso colocar ele ali. E a nossa outra solução, se fosse trocar zagueiro por zagueiro, tá? Seria o Thiago Santos.
Só que o Thiago Santos, eu também não confio nele. E eu não sei o que vocês acham, bota aí nos comentários se vocês confiam no Thiago Santos pra botar ele na zaga no lugar do Freitas, mas eu também não confio no Thiago Santos. E eu não sei se vocês lembram agora, no lance contra o Al Hilal, que o Thiago Santos ele vai meio que tá numa disputa ali dentro da área com o jogador do Al Hilal e o juiz não marca pênalti, mas é um lance que fica ali na interpretação. Eu também achei que não foi pênalti mesmo, mas ele poderia ter complicado o jogo ali. Bom, de qualquer forma, cara, a gente pode ter essas duas substituições ali no meio de campo. Detalhe, se o Renato quiser, ele também pode colocar o Thiago Santos no lugar do Martinelli, tá? Mas eu não acho que isso vai acontecer, mas aí não sei, vamos ver o que o Renato vai fazer. Agora tem uma questão. O que o Renato vai fazer contra esse Chelsea? Porque a gente pode seguir agora com os 3 zagueiros, e a outra solução que me veio à mente é colocar o René no lugar do Freitas. René é canhoto, ele poderia atuar nessa posição e o Fuentes continua na lateral esquerda. Não confio muito assim no Fuentes, mas não acho que ele entregaria. Vamos ver o que pode acontecer ali. Bom, caso o Renato use o René, eu acho que de todas as opções de zagueiro que temos agora, é a menos pior, tá? Botar o René ali é a menos que... Não é que menos preocupa, mas é a menos pior entre todas que nós temos. Agora, uma outra solução é voltar ao que a gente estava fazendo no começo do Mundial, que é o mesmo esquema que a gente fez contra o Borussia, que é um 4-3-3, botando um ponta. Aí quem voltaria como ponta eu não sei. Bom, a questão é que ficaria Ignacio e Thiago Silva na zaga, provavelmente o René volta para a titularidade da lateral esquerda, Guga ou Samuel Xavier na lateral direita, meio campo, mesmo meio campo, exceto ali o Martinelli que vai mudar com o Hércules, e o ataque, eu não sei se o Renato vai continuar usando o Germancano titular ou o Everaldo, mas de qualquer forma ali, um dos dois no ataque, John Arias titular não vai sair dali, e na ponta a gente tem agora uma dúvida. Quem vocês acham melhor, caso o Renato volte com esse esquema, botar ali na ponta esquerda? O Canóbio ou o Keno? Que provavelmente não vai ser um desses dois, né? Caso ele volte com esse esquema. E se ele voltar com esse esquema, vocês acham que é uma boa ideia? Porque assim, funcionou muito bem contra o Borussia. Vai meio que espelhar o esquema do Chelsea. Seria uma boa ideia voltar esse esquema contra o Chelsea? Sei, é uma semifinal, um jogo difícil. O Renato Gaúcho tem problemas a resolver pela frente. E bate uma certa preocupação com relação a isso. Confio no Renato Gaúcho, confio ali no trabalho dele. Vamos ver o que ele vai fazer. Bom, esse esquema de 4-3-3 eu acho que pode funcionar. Eu só fico preocupado de ter que mudar o esquema dos 3 zagueiros que vinham funcionando. Mas os 2 funcionaram bem nesse Mundial até aqui, né? Bom, de qualquer forma, problema difícil, vamos ver aí o que vai acontecer. E vamos ver o que o Fluxo arruma nesse Mundial, nessa semifinal do Mundial, né, rapaziada? Espero que passe, chegue na final e espero que conquiste o título. Cara, agora dá pra acreditar. Agora dá pra acreditar real nesse... Não que antes não desse, mas agora real dá pra acreditar no título do Fluminense semifinal. Aí pela frente de Chelsea, adversário dificílimo em qualquer um dos dois que vier na final, caso o Fluminense passe, também extremamente difícil. Fluminense com uma mini Champions League aí pela frente. Bom... o Fluminense já vem vindo uma mini Champions League, né? Ele eliminou a Inter de Milão, aí veio o Al Hilal, que tava todo mundo falando que era o time europeu na Arábia, né? A Fluminense eliminou o Al Hilal e agora vem mais um time europeu. Cara, problemas a resolver, ansioso por essa semifinal, ansioso pro próximo jogo, e vamos ver no que dá aí, força Flusão, vamos pra cima. Vamos que vença o Fluminense e conquiste essa vaga aí pra gente na final. Vamos que vamos ver o que o Renato vai fazer, vamos ver o que resolve nessa escalação. E é isso, rapaziada. Se você assistiu até aqui, não deixou o like, não se inscreveu no canal, aproveita agora, deixa o like, se inscreve no canal pra dar aquela força, aquela moral. E é isso. Até o próximo vídeo, até o próximo jogo do Fluminense. E vamos que vamos pra cima pra conquistar por mais essa taça Flusão. Vambora. Valeu.